E aí, galerinha que está seguindo a gente na série de entrevistas do Photoshop Conference, com os palestrantes do Photoshop Conference. Dessa vez, nossa última entrevistada, a Érica Dalbello. Tudo bom, Olá, Érica? Tudo bom? tudo jóia? Tudo bem? E você? Aqui tá tudo certo. Então, Érica, agora fechando nosso blocos de entrevistas aqui pelo meu blog, ah, a galera quer saber, então, como é que você começou na área criativa, na área de fotografia, e como migrou ali para Photoshop e Lightroom. Então, conte pra Vamos lá. gente, que a gente tá curioso. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando também dessas entrevistas. Vamos lá. Eu comecei na fotografia, na verdade, eu vim através do desenho. Tudo começou pelo desenho. Quando eu estava mais ou menos no primeiro colegial, eu sempre gostei muito de desenho e comecei a fazer aula numa escola em Piracicaba chamada Magno Brasil. O Magno é um fantástico desenhista, assim, um mestre mesmo. E eu comecei a aprender desenho realista, então pegava fotos, desenhava fotos e tudo mais, paisagens, mas eu tive sempre essa paixão de desenhar paisagens. E por ter feito desenho nessa escola, por gostar de desenhar, eu tive um professor de educação artística que o filho dele montou uma agência de publicidade na cidade onde eu nasci, que é Laranjal Paulista, uma cidade de 25 mil habitantes. E como eu gostava de desenho, nessa época eu já estava no terceiro colegial, tinha 17 anos, ele falou, olha, meu filho e dois amigos montaram uma agência, e eles querem alguém para trabalhar nessa agência que não seja um aluno de publicidade, que não esteja buscando a publicidade em si, mas que tenha noção de desenho para começar a aprender Photoshop, aprender fotografia, aprender design. Ele falou, tem vontade de trabalhar? E eu, na época, não tinha ideia do que eu ia fazer ainda. Eu estava no último ano, tinha muita vontade de fazer arquitetura, sempre gostei bastante de arquitetura também, mas eu estava naquela fase perdida mesmo, assim, sem saber o que eu ia fazer da vida. E achei muito interessante, aí fui lá, conheci a agência, eu não sabia nada de publicidade, nada mesmo. Meu conhecimento com Photoshop também era muito restrito ainda, na verdade, eu fuçava com um programinha chamado Paint Shop Pro, e eu fazia, assim, montagenzinhas brincando, escaneava foto da minha mãe, do meu pai, pegava clipart do Word e fazia umas brincadeirinhas, assim, umas coisas que eu caçava na internet na época, mas sem noção, assim, avançada, eu não sabia nada mesmo de fusão, de montagem, nada. E daí foi na agência que eu aprendi Photoshop do zero, então lá que eu aprendi conceitos de publicidade, então lá eles me deram muitos livros para ler, eu fiquei meses na agência só aprendendo mesmo, né, que eles queriam alguém com noção de desenho. E daí foi na agência que eu conheci o Photopro. Então, o diretor de arte lá da agência, o Daniel, também é um cara super criativo, um fera do design, da ilustração e de fotografia também. Foi com ele que eu aprendi, assim, toda essa parte de Photoshop, de tratamento. E ele, na verdade, fez curso com o Alê, aqui em Itu, no Photopro. E foi através deles que daí eu conheci o livro do Alexandre Kise, que eu comecei a aprender Lightroom, porque daí eles compraram o DVD de Lightroom 2 do Clício. Foi aí que eu aprendi Lightroom. E daí que eu conheci o Photoshop Conference. Então, em 2008, o Daniel já tinha ido no Conference, então ele me passou tudo que ele aprendeu, em cursos também presenciais aqui com o Ale. E daí, em 2009, foi meu primeiro Conference. E já estava há 2 anos na agência, já tinha 2 anos de experiência com Photoshop, com Lightroom, com Camera Raw também. E daí foi no Conference que eu falei, cara, eu quero ser como esses caras aí, vem do Alê, vem do Grupo Luz. Daí eu falei, não, eu quero estar lá. E assim, a minha família tem muitos professores. Minha mãe é professora, tenho muitas tias professoras, e sempre gostei dessa coisa de ensinar, né? Isso sempre me atraiu, mas eu não me via como uma professora de escola. Não quero dar aula de nenhuma matéria, não é isso que eu quero, mas queria ensinar. E meu primeiro contato com ensinar, na verdade, foi num projeto cultural na faculdade, né? Eu fiz faculdade de fotografia e no último semestre surgiu um convite para monitoria de fotografia para alunos de supletivo. Então, era um projeto cultural em parceria com a faculdade, a C11 Pilar de Salto, e a Prefeitura de Salto,
para essas oficinas, né? Então foi meu primeiro contato com ensinar, e foi uma experiência fantástica. Tive alunos fantásticos, eram alunos super interessados, então esse foi meu primeiro contato com a parte educacional. E daí foi paixão à primeira vista, né? Transmitir o que você aprende é uma coisa fantástica, e daí eu me identifiquei totalmente com a área. Eu fui mais ou menos isso. E daí eu acabei mudando para Itu. Minha mãe se mudou para cá depois de uns anos. E também já fazia faculdade em Salto, que é muito pertinho daqui. E acabei conhecendo o Alê na faculdade. Ele deu palestras por lá e eu apresentei meu trabalho para ele. E daí em 2012 surgiu o convite para trabalhar aqui. E estou cá desde então. 4 anos já. Maio faz 4 anos. Muitos gostariam de estar no teu lugar, não? Imagino, com certeza. Não, assim, tudo que eu aprendi aqui, que aprendo direto, o Alê é uma pessoa super tranquila de trabalhar, tá sempre orientando, sempre orientando, sempre aconselhando. Então, assim, é fantástico mesmo. Trabalhar com o mestre. E você fotografa muito, e eu queria fazer uma pergunta. Você tem noção aproximadamente de quantas fotos você tem daquela casinha? Nossa, da casinha. Eu estava contando outro dia, teve um concurso fotográfico que eu inscrevi minhas fotos, ainda não tenho resposta, não sei ainda se deu algum resultado, mas eu fui separar para enviar para esse concurso, e eu contei mais ou menos 70. São 70 fotos diferentes, por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Virou meio que um clichê, né? Eu vou para Laranjal, né? Que, na verdade, para quem não conhece a história da casinha da Boa Vista, eu sou de Laranjal, mas, na verdade, nasci no sítio. A família do meu pai é toda de sítio, toda lá do interior mesmo. E tem alguns tios que moram por lá, que a família do meu pai é bem grande, né? E, às vezes, fim de semana, a gente vai para o sítio para descansar. E essa casinha, na verdade, quando meus pais se casaram, eles moraram nela. Então, na verdade, ela era totalmente diferente, era super bem cuidada, tinha um jardim enorme na frente, minha mãe conta, tinha roseiras, pinheiros, isso que era muito bonito. E um belo dia, sem querer, eu estava tirando foto do pôr do sol e a casinha saiu junto, né? Então, só que foram 2 fotos sem querer que a casinha apareceu, assim. Não era a minha intenção. E daí um colega falou, nossa, você tá fazendo um book da casinha? Falei, não, mas aí eu comecei a reparar. E realmente o sol se põe bem próximo a ela, né? E daí comecei a fazer fotos diferentes. Daí que eu comecei a perceber, nossa, como de um mesmo lugar, de uma mesma cena, a gente consegue retratar tantas coisas, né? Tantas coisas diferentes. E daí começou. Então, toda vez que eu vou para Laranjal, é sempre aquela coisa, não, vou ficar até o pôr do sol para fazer uma foto da casinha do sol se pondo, diferente. Bacana, né? Cada louco com a sua mania, né? Cada um com sua mania. Eu com meus cães, você com a sua casinha. Eu do meu cachorro não faço muita foto, mas com celular mesmo, Instagram só. Mas a minha mania mesmo é da casinha. Bacana. E o Photoshop Conference, né? Lembrando, galera, 16, 17 e 18 de maio em Campinas, São Paulo. Né? Tá chegando. Tá chegando ali. Tá chegando, tô ansiosa. Com um pouquinho mais de um mês ainda. Sobre o que vai ser a sua palestra? Na verdade, esse ano novamente com 2 palestras, sobre Camera Raw e sobre o Lightroom. A ideia na palestra de Camera Raw é mostrar assim, algumas imagens, como eu fiz 100% tratamento nelas, né? Então, mostrar o poder do ACR, o quanto ele agiliza, né, esse trabalho, e algumas diquinhas, alguns truques, às vezes coisas que a gente não usa no dia a dia, mas para facilitar, né? Então, eu separei alguns truques, algumas dicas, uma coletânea de dicas do ACR. E no Lightroom, mostrar assim, o que o Lightroom agiliza no fluxo de trabalho de um fotógrafo, né? Então, tudo que ele proporciona. Também é uma coletânea de dicas,
né? Então, eu vou mostrar lá como o slideshow pode ajudar, dicas, né, de como o slideshow ajuda, também na questão de revelação, de presets, separei algumas coisinhas assim. Mostrar um pouquinho a diferença dos dois, né? Porque muita gente pergunta, mas o que é cada um e tudo mais. Na verdade, o Camera Raw é o mesmo mecanismo de revelação do Develop, né? Da revelação do Lightroom. Então, mostrar quando usar um, quando usar outro. Mais ou menos isso. Ah, bacana. Eu sou um aficionado pelo Lightroom, eu acho que até minhas fotos de smartphone passam pelo Lightroom Não, Mobile. as minhas também. Inclusive, isso é uma coisa que eu estava comentando esses dias, né? E eu tenho um catálogo no Lightroom anual para as minhas fotos de celular. Então, cada 15 dias, mais ou menos, eu faço backup das minhas fotos do celular para esse catálogo no Lightroom também. Daí vou deletando do celular. Mas até para isso, até para isso. Até uma coisa que, assim, eu já estava ensinando até para minha mãe, para fotos de corriqueiras dela, de câmera compacta. Também, até para pessoas não profissionais, o Lightroom também é fantástico. Então, é um aplicativo que me conquistou. Show de bola. Sim, é porque ele é bem dinâmico, não requer, vamos dizer, a pessoa aprender muitos recursos para conseguir Sim, manipular ele, né? sim, sim, porque aquela coisa assim, o Photoshop, ele é um aplicativo muito rico. Ele aborda tudo, né? Então, às vezes o que acontece? O fotógrafo ia lá aprender Photoshop e ele acabava aprendendo alguma coisa que ele não queria, que ele não precisava. Por exemplo, o fotógrafo não tem por que aprender 3D. Não é necessário para ele, ou outros recursos, né? Então o Lightroom é uma coisa focada. E daí você vai no Photoshop quando você precisar de uma coisa mais específica, como uma fusão, como um recorte, né? A parte para fotógrafo, tratamento de pele, né? O Pele Show lá do Ale, que é fantástico. Eu já conhecia essa técnica antes de entrar aqui, já usava demais lá na agência. E, não, salva vidas aquela técnica. Então, mostrar esse fluxo, né? Mostrar esse fluxo. Por onde que eu começo? Porque eu já conheci fotógrafo que abria as fotos no ACR, aí fazia alguma coisa no Photoshop, aí depois ia pro Lightroom, eu falei, cara, não, vamos fazer um negócio mais prático, né? Mostrar um fluxo legal para poupar tempo, né? Eu acho que a grande questão hoje em dia, com a correria que todo mundo tá, é poupar tempo mesmo. E Com nisso o certeza. Lightroom Com anda muito certeza, bem. ele manda muito bem. Ah, e você, vamos dizer, como fotógrafa, quais são os desafios que você principalmente encontra, porque você fotografa muito retratos, casamentos e etc. Quais são os maiores desafios para quem fotografa pessoas? Uhum. Né? Pessoas. Bom, assim, são várias áreas diferentes, né? Eu faço um pouquinho de tudo, faço bastante estúdio, faço casamentos. Não, casamento não é a minha especialidade, não é uma coisa que eu faço todo final de semana, mas é uma coisa que eu adoro. Assim, a minha paixão, na verdade, é registrar aquele momento feliz, aquela expressão, aquela ocasião, né? Eu gosto muito disso. Na parte de casamento, os desafios que a gente tem tido ultimamente é a questão com os convidados com seus smartphones e tablets e câmeras profissionais também. Então, isso é uma coisa que eu já tive problemas. Então, uma vez eu fotografei um casamento que era tanto a cerimônia quanto a festa num salão e tinha um pequeno palco, né, para os noivos, para os padrinhos. E o que acontece? O palco já era minúsculo, a quantidade de padrinhos era enorme, o espaço para mim ali era muito pequeno, e de repente um convidado subiu lá com uma câmera, com uma Nikon também, e entrando na minha frente, literalmente entrando na minha frente, assim. Falei, nossa, me atrapalhou bastante. Eu pedi, assim, para ele, com licença, por favor, dá uma licencinha, acho que umas 2 ou 3 vezes, e ele não saía, na terceira vez foi na cotovelada. Foi na cotovelada mesmo para ele se tocar. Falei, cara, eu tô trabalhando, assim, eu tenho que trabalhar, você tá atrapalhando o meu trabalho. E, e daí ele desceu. Aí ele se tocou. E a outra questão é o pessoal que coloca o celular lá na frente na hora da entrada da noiva, né? Assim, diminuiu bem, mas já vi casos de fotos aí que seriam maravilhosas, mas que algum convidado estragou. Isso é uma coisa
que é até muito importante colocar no contrato. Então, isso é uma coisa que eu sempre... Uma coisa que tem um parágrafo no contrato, dizendo que eu não me responsabilizo por essas fotos que venham a ser perdidas por essas interferências, né? E a gente pede para os noivos, olha, às vezes no convite ou na conversa mesmo, até uma vez eu vi uma lista de frases que podem ser inseridas no convite, né? Deixe que as fotos, por encargo dos profissionais contratados, né? Não se preocupe com fotografia, curta a festa, depois você vai ter todas as fotos também. Então, isso é uma coisa importante, né? O contrato é uma coisa imprescindível, assim. Então, eu vejo muitos fotógrafos não fazendo contrato, isso é uma coisa que eu falo, gente, não dá, tem que ter, é muito importante, tem que ter, porque é uma coisa muito séria, né? É um trabalho muito sério. Eu, na verdade, eu demorei para me render à fotografia de casamento justamente por isso, por ser uma coisa que requer muita responsabilidade. Mas aí fui estudar, fui conhecer mais a fundo e daí acabei me rendendo. acabei me rendendo à fotografia de casamento também. Bom, então, Érica, e para quem está começando no mundo da fotografia, no mundo do Lightroom, do OCR, o que você aconselha a pessoa a estudar? O que ela tem que correr atrás para aprender? O que ela tem que aprimorar no ver dela? Assim, uma coisa que eu aprendi ainda com a Lê na primeira versão do Conference que eu fui, que foi 2009, é a questão do trabalho autoral, né? Porque o que acontece? Se você se vender para algum cliente quando está começando, o cliente vai querer pagar pouco, porque ele sabe que você é iniciante, e, e você vai acabar fazendo o trabalho que ele quer, não é o trabalho que você estudou para isso, né? Então não vai ficar um trabalho legal. Uma coisa que, assim, na faculdade me ajudou bastante, que a faculdade tinha um negócio chamado AECA, que era a Agência Experimental de Comunicação e Artes, onde nós desenvolvíamos trabalhos reais. Então isso serviu de portfólio para muita gente. Até eu tive portfólio para mostrar para o Alê quando eu entrei aqui. Então isso é uma coisa muito interessante, você fazer trabalhos que você goste, né? Então não importa se você vai fotografar um passarinho lá fora, um amigo seu, um parente, tem uma prima, todo mundo tem sempre algum amigo que quer fazer um book, uma prima, uma amiga. Então faça um trabalho autoral, faça uma coisa por conta mesmo, para você usar como seu portfólio, para você poder mostrar seu trabalho, né? Então isso é muito, muito importante. E aquela coisa, não ficar parado, né? Então tá sempre fotografando alguma coisa. Eu tenho um amigo que é fotógrafo de shows. Então, até alguém contratá-lo para fotografar um show, ele fez muitas fotos de show, né? E foi mandando para as agências e tudo mais, até que um dia o contrataram. Estudar é sempre muito importante. Na fotografia, não só estudar fotografia, mas estudar a história da arte. Então, por exemplo, tem uma frase que eu gosto muito do Ansel Adams, que ele diz que não fazemos uma foto apenas com uma câmera. Ao fotografar, trazemos todos os livros que lemos, os filmes que vimos, as músicas que ouvimos e as pessoas que amamos. Então, assim, uma viagem, você enche de bagagem, você nunca volta vazio, você volta com muita cultura, com muito conhecimento. Então, acho que isso é fantástico, você não ficar no mesmo, né? Só lendo fotografia, só técnica. Porque, assim, a técnica fotográfica, ela é essencial, ela é fundamental, né? Então, um grande erro também das pessoas é deixar um pouquinho a técnica de lado. Todo mundo acha que, tá com uma câmera lá, a foto já vai sair profissional, e não é bem assim. A técnica, ela é fundamental. Mas, o que faz uma foto é a sua história, a sua característica, né? Então, isso é muito importante, você criar a sua identidade através disso. Porque através de filmes, nossa, a gente tem tantas ideias, né? Filmes, estou sempre assistindo diversos tipos de filmes, né? Não pode ficar lá só no Hollywood. Assiste outras, qual é a palavra? Fugiu. Fugiu a palavra. Sim, outros gêneros estilos, de filme, né? outros estilos. Todos os estilos possíveis. Eu acho que gêneros, isso, exatamente. Essa é a palavra.
Então, isso que é a dica, não ficar só nessa parte da técnica. Então, a pessoa fica lá quebrando a cabeça com técnica, técnica, e não é só isso, né? E referência, nossa, hoje em dia com a internet a gente consegue, assim, eu tenho uma pastinha de referências que eu salvo, então eu vejo alguma coisa legal, eu sempre salvo aquilo lá, salvo o autor, e referência de tudo, de fotografia de estúdio, de gestante, uma coisa que eu faço bastante é gestante também, externa, eu amo fotografar no pôr do sol, um pouquinho antes, eu acho aquela luz fantástica. Gosto bastante do estúdio, mas eu gosto dessa magia da luz natural também, gosto bastante. E é um pouquinho disso, né? Não ficar no mesmo, não fazer sempre a mesma coisa, tentar mudar, né? Buscar referências. Eu tenho aqui minha pastinha de foto de arquitetura, foto de modelo, tem foto de tudo, foto de tudo um pouquinho. E daí a gente vai tendo ideias, vai tendo inspiração, buscando sempre fotógrafos de todos os países possíveis, também não fica lá só no clichê, só em Annie Leibovitz, não fica só nisso, né? Tem fotógrafos do mundo inteiro aí, fantásticos para servir de inspiração, de referência. Ah, sim, principalmente a rede, aquela Behance, tem muita coisa legal, né? Que é a rede social da própria Adobe ali, o Behance, tem muito fotógrafo legal, tem muito ilustrador Sim, legal. Eu digo que eu gosto de tem entrar lá muita coisa. pra baixar o ego, pra você se sentir um merda. Porque às vezes a Não, pessoa, tem coisas às vezes a pessoa fantásticas lá. faz algum trabalho Então, põe, bacana. põe aí uma. Desculpa. Não, é que eu digo que às vezes a Oh, pessoa faz desculpa, um gente. trabalho bacana e começa a se vangloriar, e daí quando tu entra lá, tu vê que tipo, o teu trabalho é bacana, mas tem gente muito melhor do que você também. Então quer dizer que você não pode parar de estudar, você tem que correr mais Tem. atrás ainda. Não, jamais. Eu tô sempre estudando. A cada dia eu vejo, nossa, eu vejo quanto eu não sei nada, assim. Tem sempre que estudar bastante, porque além da a tecnologia muda, novas ideias surgem, então tem sempre que estudar bastante. Realmente, ops, tem sempre que estudar bastante mesmo. Show, Érica. Obrigado Acho que é isso. por conversar com a gente. Galera, lembrando, Photoshop Eu que Conference. agradeço. O Photoshop Conference 16, 17 e 18 de maio em Campinas, São Paulo. Um monte de palestrante legal. A Érica vai Cheio estar de lá, novidades, com certeza. Érica, muitas coisas novas. fica aqui os minutos finais ali para você dar o seu recadinho, para você falar o que você quiser para a galera que estiver assistindo a gente. Vamos lá. Eu quero agradecer ao pessoal que acompanha a gente, tanto no site, a galera sempre deixando comentário, a galera sempre muito carinhosa nos comentários, isso, assim, motiva muito a gente. Na minha página também do Facebook, eu sempre fico muito surpresa, com as críticas construtivas também, claro, além dos comentários carinhosos, também tem sempre muita crítica, e isso é muito importante para a gente, porque é legal ver a opinião de todo mundo, né, ver o que a galera gosta, o que a galera não gosta. No site do Fotopro, eu estou sempre escrevendo dicas de fotografia gratuitas, dicas de Photoshop, de Lightroom, de ACR. Então, para quem tiver alguma dúvida, algum atalho, só entrar na busca lá dos tutoriais gratuitos do Fotopro, que tem um monte de conteúdo lá. Se não achar alguma coisa, manda mensagem para a gente, tem sugestão de tutorial, manda para a gente também, que a gente está sempre buscando dicas novas para postar para a galera. Então, se surgir alguma dúvida, não achar lá no Fotopro, manda para mim, que vai ser um prazer ajudar. E 16, 17 e 18 de maio a gente se encontra em Campinas, Com com muito certeza. Photoshop, muita fotografia. Não, eu tô ansiosa. O evento vai ser fantástico. Show de bola, Érica. Obrigado novamente e a gente se encontra então em Campinas. Obrigada. A gente se encontra em Campinas. Um beijão e até lá.